Bom dia a todos. Hoje é 3 de março de 2022 e nós vamos seguir no nosso estudo semanal do Evangelho no Lar. Nós estamos no capítulo 10, hoje é a continuação da instrução dos Espíritos do capítulo 10. Então, a gente vai fazer uma oraçãozinha no início e no final e vamos ler uma mensagenzinha também do livro de Vida Feliz. Então, vamos nos conectarmos com o nosso ser mais profundo, com a nossa alma, o nosso coração. Pedir a Deus que todos os dias nós cultivemos sempre a fé, o amor, o perdão. E que tenhamos sempre força para todas as vezes que nós cairmos, levantarmos. Com mais fé ainda, com mais amor ainda. Porque a vida é assim, é uma escola e ela veio para trazer ensinamentos. Basta que nós tenhamos maturidade e queiramos aprender. Agradecemos a presença de todos os espíritos que estão aqui hoje, que nos acompanham todas as semanas. Agradecemos os nossos anjos, que também estão aqui todos os dias e que nos acompanham 24 horas por dia. E pedimos autorização para começar o Evangelho no Lar de hoje. Que assim seja. Então, a mensagenzinha de hoje é: acalma os anseios de mudanças constantes. Deus te colocou no melhor lugar para o teu processo moral e espiritual. O lar que tens, o trabalho em que te encontras, a cidade onde resides, são oportunidades de treinamento para a tua evolução. Pedra que rola, não cria limo, afirma o brocardo popular. Quem sempre está de mudança não amadurece, nem realiza bem coisa alguma. Cumpre a tarefa onde estejas, e no momento próprio, após a curada meditação, toma o teu rumo definitivo. Ei, neném. Para de fugir. Para quieto, bebê. É. Olha, sente, vive. É uma das fugas mais comuns, eu acho, né? É a questão dessa coisa de ficar toda hora trocando, né? Ou eu troco de trabalho o tempo todo, ou eu troco de cidade o tempo todo, ou eu troco de marido o tempo todo, né? Só não dá para trocar de filho, né? Então, quando a gente não consegue... E isso até nos atendimentos a gente vê, né? A inquietação da alma, né? Quando a vida é muito assim, troca, 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 né? Tu vê que tem algo que não é suficiente, né? Tem um vazio ali que não está preenchendo. Sim, é verdade. Né? Joana, como sempre, sendo muito sucinta, mas muito precisa na mensagem, né? A gente tem esses anseios, né, de mudança, de achar algo. É como se a gente quisesse achar algo que Fora. vai ser o algo, né? E pode ver que, Isso não eu falo por existe. mim, né? Muitas dos meus ímpetos de mudanças, que talvez nem se concretizaram, mas eu lembro, assim, tinha um problema no trabalho, teu chefe estava enchendo o saco, sei lá. Já chegava de noite e mandava um currículo, né? Esse é tipo assim, eu não sei lidar com isso, né? Uhum. Então eu vou sair. Pois é, e ele não diz para não sair, né? Vê que até o Sim. final ele diz: cumpre a tarefa, né? No momento próprio, após a curada meditação, toma teu rumo definitivo. Ter cuidado para não agir sob precipitação, né? Não sermos precipitados, tomados justamente, como esse exemplo aí que a Amadeu, por algo que mexeu ali, que deixou a gente inseguro, que na verdade é a nossa insegurança interior realmente, né? No jogo de tudo. E a gente continua nessa ansiedade, né? É o medo, querendo procurar uma segurança e termina sem aproveitar
a oportunidade que tem, né? Imagina, onde a gente está, tudo que a gente enfrenta é uma oportunidade de crescimento. E a gente não aproveita, né? Não aproveita, fica nessa angústia, eu preciso fazer algo, eu preciso fazer algo. Eu até tenho meditado muito, né, sobre a minha não vontade de ir ao Brasil. E aí, como é claro que a gente não chega à conclusão, porque a gente não chega a uma conclusão. Se a gente achar que chegou a uma conclusão, a gente está mais perdido do que no começo, né? Então, mas eu comecei a perceber, assim, eu digo, caramba, mas é porque eu estou aqui, a minha vida está aqui, por que que eu tenho que ir, né, obrigatoriamente em outro país ou no meu país de origem? Não é o fato de não gostar ou de não querer, é que, na verdade, eu fico pensando, mas para que essa coisa, como se você tem que fazer certas coisas, e a gente fica movido pela ansiedade, né, o tempo todo, fazendo milhares de coisas que tiram a gente do foco, ou não, né? Quando a gente perde, que também não precisa nem muito, né, para a gente perder o foco, a gente perde o foco até em casa mesmo. Então, a gente não consegue se concentrar naquilo que está vivendo, na oportunidade que está sendo dada para a nossa evolução. Aí, quem sempre está de mudança não amadurece, nem realiza bem coisa alguma, porque toda coisa para se realizar requer muito tempo, né? Procura atalhos, né? E, na verdade, a regrinha, digamos assim, se a gente sabe olhar, ela é bem básica, né? Nunca tome uma decisão assim, baseado ou impulsionado por raiva, frustração, né? A menos que seja aquela frustração que tu já tá nessa inércia há muitos anos e aí tu vai ter que, né, enfim, tomar uma decisão. Sim, Tô dizendo em geral, né? Quando a gente toma uma decisão no impulso da raiva, ela não é bom, amigo, né? ou do medo, né? Do medo, por isso ele da frustração, por isso ele fala, né? Reflita, medite antes, né? Se dê tempo de se acalmar, principalmente, para tomar uma decisão, né? Uma decisão, toda decisão que a gente toma quando não está bem, e a maioria das decisões a gente toma quando não está bem, e é bom estar atento a isso, né? Porque a gente é impulsionado pelo ego que quer ali se salvar de alguma coisa. Aí a gente fica dando, fazendo, girando em círculo, né? É uma E não belíssima fica bem mensagem. depois, né? Não, não fica porque já não estava, né? Mas aí a gente toma a decisão, o ego fica feliz ali um segundo, depois a gente fica incômodo, né? Tu fica, pô, mas eu já tomei. Mas de repente tomou, né, no impulso, sem meditar muito, e talvez não era isso que a tua alma estava pedindo agora, né? Sim. Então acalma, né? Acalma os anseios de mudanças constantes. Eita, neném. Calma, calma. Bora, casinha. Estão vendo aqui? Sim, sim, tudo ok. Não, ainda está no... Não, estamos na mensagem, né? Aqui eu tô vendo já o. Ah, ok. Então, vamos para a instruções dos espíritos do capítulo 10. Qual que era o capítulo 10 mesmo, Mar? Perdão das ofensas. Perdão das ofensas. Perdão das ofensas. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes prova de amizade. Perdoar aos inimigos é mostrar que nos tornamos melhores. Perdoai então, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Pois se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se fordes rigorosos, até mesmo com uma pequena ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Infeliz daquele que diz, eu não perdoarei nunca, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe se, mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que fostes o agressor?
Quem sabe se, nessa luta que começa com um simples aborrecimento e termina numa ruptura, não destes o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina, se usastes de toda a moderação necessária, sem dúvida, o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível, mas esse é ainda um motivo para serdes indulgentes e para não merecer ele a vossa reprovação. Admitamos que haveis sido realmente o ofendido, numa dada circunstância. Quem diz que não haveis envenenado o caso com represálias e que não haveis feito se transformar em questão mais séria, o que facilmente poderia ter caído no esquecimento? Se dependia de vós impedir as consequências e nada fizestes, sois realmente culpado. Admitamos, enfim, que não tenhais nenhuma reprovação quanto à vossa conduta. Tereis, então, maior mérito se vos mostrardes clementes. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem do seu adversário, eu lhe perdoo, enquanto interiormente guardam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo para si mesmas que foi bem merecido. Quantas dizem, eu perdoo, e acrescentam, mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da minha vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que coloca um véu sobre o passado. É o único que terá importância, pois Deus não se contenta com as aparências. Ele sonda o fundo do coração e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. E eu aqui lendo e me lembrando do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será mesmo, né? E realmente queremos essa indulgência e pedimos, né? Ao menos eu, quando rezo ou quando peço a Deus alguma coisa, nossa, meu Deus, me perdoa pelas minhas ofensas, ou por aquilo que eu fiz, ou, puxa, acho que eu magoei, eu falei errado ali, pô, me perdoa. Mas realmente, quantas vezes eu me abro ao perdão ao próximo, quantas vezes eu me abro ao perdão daquele que mais me machuca. E essa frase é ótima, né? Eu perdoo, mas jamais me reconciliarei. Não quero vê-lo pelo resto da minha vida. Ou seja, né? Que tipo de perdão é? Ah, não, ele realmente não quero que faça mais parte do meu reino. A gente nem é tão complexo, a gente fala, eu perdoei, mas ele lá e eu aqui. Essa é a nossa tradução. E aí, Ou como é que tu dentro, fala para a pessoa? Ai, 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 aquelas frases que tu diz. Quem que vai dizer que daí não perdoou, né? né? Ai, bem feito que aconteceu isso. Ou aquela, tem uma mais fofinha ainda, que é eu perdoei, mas Deus vai se encarregar de fazer de fazer o seu castigo, enfim, Deus está vendo tudo. Ou seja, tem uma ameaça, tem uma ameaçinha no final, né? Eita, Deus vai se neném. entender com Deus. Ei, vocês viram que o evangelho ele não deixou saída nenhuma, né? Eu acho interessante esses espíritos, né? Porque ele vai dizendo toda a situação e ele lhe mostra que em toda situação, se você quer fazer um caminho de progresso, o seu caminho de progresso é na contramão dessa doença que é o rancor, né? Que é guardar aquilo ali. E ele vai lhe mostrando o quanto você piora as situações, o quanto é você quem está dando importância a algo que poderia ser trabalhado e esquecido. É um belo tratado de consciência, né? Para nos ajudar, naquele parágrafo anterior, né? Quando ele vai em situação por situação, né? Ah, mas você está dizendo que é ele, que em situação nenhuma é você, né? Lá, a última que ele chega, né? E você não tem nada ali a reprovar, muito bem, mais mérito ainda se você conseguir perdoar. Esse texto é fantástico, porque ele lhe deixa sem alternativa
para alimentar. E aí eu digo, né? De quantas pessoas a gente tem rancor? Será que a gente tem consciência do rancor que guarda? Né? Dos ódios gratuitos? Oi, Suzana. Falou? Alô? Eu estou ouvindo porque hoje não estou trabalhando, então estou com vocês. Porém, a um certo ponto vou desligar. Desculpe, porque tenho que levar o cachorro no veterinário, mas estou Sim. ouvindo. Estava até pensando as coisas que vocês estavam falando. Ai, começando a pensar nos rancores. Sì, non è tanto, è un momento per me outra vez bem pesante. Cioè, é como dizer, as coisas que o Evangelho propõe são as verdadeiras, são as coisas que a gente deveria fazer, mas tem sempre dentro algo que que empurra, que bota raiva dentro as pessoas, como dizer, é sempre um equilíbrio que a gente tem que conquistar, pelo menos para mim, com muita determinação, não sei como dizer. É Não sei verdade, se Suzana. fui clara. Como dizer, eles explicam como deveria ser e deveria ser assim, mas nós humanos estamos muito, Sim, sempre me sinto muito como se fosse no ar, um vento sim. de um lado, um vento do outro. É, mas todos nós, viu? Porque é por isso que eu digo que eu acho muito interessante o Evangelho, que ele realmente diz o que a gente deve fazer, Sim. mas ele também detalha as situações nas quais a gente está perdido, sabe? Sim. Então, ajuda a gente a uma tomada de consciência que vai ajudar a gente nesse danado desse equilíbrio que não se conquista tão fácil. Mas é como eu digo, assim, ele vai, ele bota ali, né, que a Má voltou, poder voltar mais um pouquinho, Má, né? Eu digo assim, olha que interessante, ele vai detalhando cada situação. Será que você não fez isso? Será que você não faz isso? Entendeu? Então, o evangelho, os espíritos, eles dizem muito, né? Tem lá acho que no verdadeiro, o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, e também na mensagem que vai, acho que é logo seguida desse capítulo, quando a gente vai entrando. Então, ele diz que quem quer que se esforce, né, para essas virtudes é um verdadeiro espírita, é um verdadeiro cristão. Então, os espíritos, eles nunca exigem da gente essa transformação. Eu creio, né, no meu modo de ver, a forma como eles colocam, que cada passagem dessa é muito detalhada para a gente se estudar. Eu acho que eles estão tipo assim, ó, tenta se ver, eles estão tentando dar um espelho, sabe? Sim. Que nem da raiva, né? Tem uma mensagem que é só sobre a raiva, eles detalham você no estado de fúria. Até que ele diz, se você se pudesse ver naquele instante, que como eles têm um nível de consciência mais elevado do que a gente, né? Eles estão tentando nos ajudar nesse nível. Será que você está fazendo algo e não percebe, né? Para que a gente um dia alcance o verdadeiro perdão, né? Imagina a gente conseguir colocar verdadeiramente esse véu sobre o passado. Magari. Tanto é que Né? ele diz aqui, né? O Tomara. conhecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. Exato. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Nós ainda estamos nessa inferioridade, né? Então, a gente tem que realmente lutar. E eu digo lutar porque para mim também é complexo. Não é fácil, não sai ainda natural muitas dessas coisas que o Evangelho propõe. Eu me esforço todos os dias. Às vezes consigo, às vezes ainda não consigo, né? E acredito que seja um esforço para todos nós aqui na Terra. Que esse é o grande ensinamento e o grande objetivo da vida, né? Esse esforço. Porque, e tem uma parte que o Evangelho sempre diz, só vai ser pedida a intenção, né? Quando a gente chegar lá em cima. Não é que eles vão medir cada passo que nós demos, eles vão medir a intenção com que nós demos todos esses passos, né? Se eu estou fazendo isso só com a intenção de agradar, se eu estou fazendo, né? Se o coração não é limpo, Sim. ok, posso continuar fazendo do externo para o interno, uma hora talvez internaliza.
Mas ele também vai nos dizer isso, né? Eu vejo o teu coração. Não, né? Não. Agora, o ruim é que, ruim não, né? O bom, mas é ruim porque para a gente não queria, é que a quem muito foi dado, muito será pedido. Né? Então, a nossa condição de estudo, tem muitas pessoas que não conseguem nem perceber, né? Então, a gente não, a gente está buscando. E isso muitas vezes faz com que a gente se cobre. Então, a gente precisa do esquecimento do passado também sobre si mesmo. Eu errei, então eu errei. Se eu continuo me culpando ou achando que eu sou imperfeito, que eu perdi o caminho também. Então, eu preciso lançar um véu sobre aquilo de forma prudente, né? No sentido de não é que tentar esquecer para continuar o mesmo, mas tentar recomeçar para ser um pouco melhor, para ser um pouco menos, né, inferior nas nossas atitudes, porque a gente está aqui para crescer, a gente está aqui para aprender. Então, se eu começo a reconhecer esses medos que me levam para essa situação, né, de rancor, de raiva, né, como se o outro fosse sempre uma ameaça para a gente precisa respirar e dizer, caramba, eu me perdoo, né? E aí eu recomeço. Vou tentar mais uma vez. Olha que difícil, né? Porque aí a gente cai de novo, aí já fica, né? Não consigo, isso é inalcançável. Gente, é uma estrada, não é inalcançável. Cada vez que a gente alcança, alcançou. Depois cai de novo, levanta, né? E o reconhecer, ele já é um grande passo para o nosso estado de evolução. A gente não percebe porque daí, né, eu no meu caso, né, como eu sou uma pessoa com tendência, não sei lidar com a frustração e tenho tendência ao pessimismo. Então, claro que tem momentos que eu faço que provavelmente é um momento que eu não estou bem, que eu faço um balanço, eu só vejo tudo escuro. Ah, eu não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo, não consegui... Porque o fato da gente ver é bom, mas também ele, numa pessoa tipo a minha, né, que se culpa, que tal, ele, quando a gente cai na frustração, ele vem como um peso também, né? E é esse que a gente também tem que trabalhar. Sim, Né? exato. Porque não perdoa a si O nível mesmo, de entendeu? exigência é alto, né? Aí como é que vai perdoar os outros, né? Se é incapaz de Não perdoar se a si perdoa nem mesmo? a si mesmo pelos próprios Não tem caídas. como. É a primeira frase. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Aí tu diz, oi? Como assim? Né? E aí ele diz, porque perdoando, Deus vos perdoará. Então, quando realmente tu tens esse ato, porque realmente eu acho que muitas vezes, com esse grau de exigência, né, que a Má estava dizendo, às vezes é mais difícil, inclusive, perdoar, e eu digo por mim, perdoar a si mesma. O auto-perdão, às vezes, é um exercício para, principalmente, pessoas exigentes, né, como eu, puxa, que é um exercício difícil. Então, perdoa os teus inimigos já é alguma coisa que é tão difícil quanto, mas, de repente, né, fica um pouquinho menos difícil e Deus vai te ajudando também com isso. Mas é realmente uma guia, né? Eu acho que a guia, como disse a Mi no começo também, da reflexão ali das perguntas, que começa aqui no final desse parágrafo, né? Quem sabe se mergulhando em vós mesmos, que convite maravilhoso para autorreflexão, para o parar. Quem é que consegue parar nos dias de hoje, realmente parar e refletir no meio dessa fúria, e eu não digo fúria como raiva, mas essa fúria de movimentos externos que se pronunciam ao redor da gente e que a nossa mente acaba se mergulhando e que o nosso espírito se perde ali dentro. Então, realmente, estando abertos a essa reflexão, sem julgamentos, inclusive abertos a descobrir se de repente fomos nós o primeiro que jogamos a pedra, que fomos o agressor, né? Em um simples aborrecimento, se não fomos nós que demos a palavra chave para que a fazer com que aquilo se tornasse realmente numa ruptura, né? E a raiva aumentasse, enfim, é realmente, eu acho, a autorresponsabilidade, principalmente para quem vem buscando os estudos, né? É realmente dizer, puxa vida, eu estou estudando, então eu, em primeiro lugar,
tenho que ser aquela pessoa que vou mergulhar em mim, vou refletir, e se a outra pessoa não tem condições, né, ainda mais importante eu ter a benevolência de dizer, poxa, aquela pessoa não tem condições para entender, então cabe a mim. Acalmar a guerra dentro de nós, né? Porque a gente, agora que está vivendo situação de conflito e de guerra, a gente fica muito abismado com as coisas que acontecem fora, com o que os outros são capazes de fazer, mas a gente não percebe que a gente faz coisas no mesmo nível, né? E ainda interiormente a gente continua. Eu odeio quando Simone me pergunta uma coisa, porque quando ele pergunta eu faço a reflexão, né? Aí, por exemplo, da guerra, eu acho que a última, acho que foi hoje de manhã, ou sei lá, agora recente, ele disse assim, mas eu não entendo, foi ontem à noite, eu não entendo por que explodir, né, um hospital, por que explodir uma escola, né? Aí, na hora que eu começo a refletir, né? Digo, porque a pessoa quer se fazer temida, né? Então, ela quer se fazer temida, então ela dá uma de louca. Não quer dizer que ela é louca, mas ela tem um objetivo ali baseado na raiva, baseado nessa fúria, baseado nessa coisa. E como é que a gente vai lidar, então, dentro da gente? Será que a gente não repete esses atos? Né? Será que a gente tantas vezes também não ameaça? Será que a gente tantas vezes não fere para obter o que quer? Exatamente como na guerra, entendeu? Como é claro que não tem a consequência, né? Que uma guerra tem no sentido de morte, mas a gente tem que ver o tipo de guerra que provoca dentro de si, né? Que tipo de rancor, de raiva, de ira que ainda guarda, que podem detonar tantas e tantas explosões, né? Interiores e exteriores. Sim, tem muita gente mobilizada com tudo isso, mas, né, a gente percebe que a mobilização também vem atribuído a algo interior da pessoa, né? Vou chamar de tragédia, né? Toda tragédia, digamos assim, em massa, ela vai provocar, né? Como se fosse um despertar dentro da gente, em cada um vai ser diferente, de algo a mais daquilo, né? Algo que é nosso. Só que a gente, né, externaliza, né? Eu falo só da guerra, mas eu percebo quanto as reações das pessoas. Tem gente que está com raiva, tem gente que está orando, né? Tem gente que está indignado, chorando, sem entender, né? Rebelde na causa, dizendo que se eu pudesse pegar uma arma, eu ia lá também. Então, eu só fico observando e digo, Jesus, como realmente, né? Todas as situações, a reação ela é muito particular, ela é muito do que nós temos dentro, né? Vem fora o que nós temos, né? As nossas questões o tempo todo, vem fora o que nós somos. No meu caso, como é o tempo todo a busca da consciência, eu não posso soltar uma bomba lá que eu penso, e eu faria o mesmo, e eu faço o mesmo, né? Porque às vezes a gente julga aquilo que está acontecendo, que eu digo que isso, para mim, é muito importante. Por que ainda existe guerra no mundo? Porque nós ainda temos essa guerra dentro de nós. Totalmente. E isso é muito importante. Temos países em guerra há pouquíssimo tempo atrás. Mas é a guerra em mim, sabe, Marca? Eu digo assim, eu procuro em mim. Quantas vezes eu não quero soltar uma bomba? Quantas vezes eu não quero matar inocentes? Sabe o que eu faço a relação com a guerra? Eu sempre com os animais, né? Eu faço a relação com o mundo primitivo animal. Até o animal tem uma hierarquia de guerra para sobrevivência dentro do que é o ambiente deles. E aí eu lembrei dessa coisa da guerra, né? Botar bomba nos hospitais. O animal, ele primeiro ataca quem? O outro adulto, né? Se aquilo não é suficiente, ele vai lá e ataca os filhotes do outro. Mas não é muito comum ele fazer isso direto, né? Isso não também é é nem uma comum. hierarquia da sobrevivência, né? Porque o animal, ele só ataca mesmo por sobrevivência. Isso. O ser humano, não. Exato, é uma necessidade diferente. O ser humano, não. Totalmente diferente. Os animais são muito mais sensatos, apesar de serem só instinto, do que nós, porque nós temos a ambição,
nós temos tudo que nós desenvolvemos de capacidade que está completamente desvirtuado. Então, veja, um animal, se você vê que ele vai ali por um território, é porque o território em que ele estava, primeiramente, ele não tem mais como sobreviver. Mas ele não vai ali só para destruir o território de um outro, só porque ele quer ter mais poder. Não, ele Entendeu? se sente ameaçado, né? Mas porque onde ele está, não tem onde comer, entendeu? É a vida, é o instinto da vida para da sobreviver. vida. Exato. É igual, por exemplo, se eles querem uma fêmea, né? Aí tem certas raças que lutam entre si até definir quem venceu para ficar com a fêmea. Ali também é instinto de sobrevivência. Então, veja, a gente, se nós fôssemos iguais aos animais, né? Nós não temos comportamento de sobrevivência. Sim, pelo ego, porque aquela nação pode pensar que não sobrevive sem aquela passagem para o oceano, pode, mas é um instinto completamente errado, equivocado, né? Então, eu digo, né, no sentido da reflexão, o que nós ainda fazemos, sabe? Porque assim, eu tenho que pensar, por que tem guerra no mundo, né? Eu tenho guerra dentro de mim? Porque eu não consigo olhar para a guerra fora sem olhar para a minha guerra dentro. Não consigo olhar para a minha supremacia, né? Para as vezes em que eu tento ser melhor do que os outros, das vezes em que eu tento humilhar os outros, das vezes em que eu tento passar por cima, das vezes que eu tento mostrar que é a minha verdade que vale. Eu não consigo. Eu não consigo ver aquilo e dizer, caramba, eu posso até não estar destruindo uma nação, mas eu ainda tenho tudo isso dentro de mim de alguma forma. E é preciso entrar em contato com isso, porque o Evangelho está dizendo isso, né? Quem sabe? Quem sabe? Né? Ou seja, se pergunta, se questiona o que está acontecendo dentro de você. E aí a gente se dá de cara com, claro, né? Com os nossos equívocos, que são dolorosíssimos. E aí a gente tem o desafio de se perdoar. Que é por isso que a maioria de nós não olha, porque a gente se vê nu, requer uma coragem, né, admirável. Requer uma coragem admirável a gente começar a ver cada uma dessas frases que os espíritos dão aqui de exemplo, né? Tentando ampliar nossa consciência. Poderíamos estudar, eu digo sempre, né, que eu estudo sempre o Evangelho desde os meus 10, do dia que pegou na minha mão. Foi meu livro de cabeceira de estudo de vida. Eu estudo e nunca aprendi, porque cada vez que eu olho tem uma outra coisa. Por quê? Porque a ampliação, esses espíritos são fabulosos nessa capacidade de nos ajudar a ampliar a consciência. Sim, a gente podia só pegar uma frase de qualquer passagem do Evangelho e ficar estudando o ano inteiro, né? De tão complexo que é ainda para... Sim. É verdade, é verdade. É um presente, né? Então, se nós estamos buscando esse perdão, né, vamos começar a procurar cada palavra, né? Frase e palavra, né? Então, perdoar os inimigos é pedir perdão a si mesmo, né? É dar-lhes prova de amizade, mostrar que nos tornamos melhores. Ixi, será que a gente, né, está construindo esse caminho que a Suzana bem falou, né? Mas isso aí eles falam, mas a gente não consegue. Mas a gente pode construir o caminho que leva a isso. Se a gente não pode ainda ser, mas a gente pode sim construir o caminho que nos leva a isso. Então, quantas vezes na nossa vida a gente não é gente duro, exigente, inflexível, rigoroso, pelo amor de Deus. Se ofende com às vezes só com um olhar, né? Não precisa nem que ele põe aqui, né, com uma simples palavra. Sim, e só com um olhar a gente já se ofende às vezes. Entende? É por isso que eu digo, veja quanta reflexão o Evangelho impõe, cada palavra. Se olhar para dentro, Deus vos perdoe, pois, se fordes duros. Caramba, duro. Quando é que eu sou duro com os outros ou comigo mesmo? Exigente.
né? Ah, não, eu sou muito flexível. Vá, olha numa situação que você tem medo e vê se você não é exigente e inflexível, né? Então, cada palavra é um convite para que a gente olhe para, né, lá dentro de nós, para que a gente, meu Deus, eu tenho necessidade de indulgência, né? Eu tenho necessidade de indulgência. E eu acredito que, por exemplo, os espíritos, né? Paulo, na verdade, está dizendo aí, infeliz daquele que diz, eu não perdoarei nunca, porque pronuncia a própria condenação. Não nos esqueçamos que agora que eu lembrei que a mensagem é de Paulo, veja como o espírito que escreve é um espírito que tem uma propriedade sobre o tema, né? Logo ele que tanto traiu, né? Porque, na verdade, Paulo não é que Paulo trai, porque Paulo ele era um perseguidor dos cristãos. Então, ele seguia as leis dele, como ele era, né, uma espécie de líder religioso do seu clã lá, de toda a hierarquia lá que ele vivia. Então, ele seguia, e ele era duro, exigente, inflexível, entendeu? Ele era um perseguidor dos cristãos. Então, ele dentro de si, né, tinha ódio dos cristãos. E aí ele vai construir todo o caminho, né, depois que ele faz a estrada de Damasco e tal, que ele fica cego, depois vai para o deserto. Então, veja, ele começa a recuperar a luz, né? E aí ele vai ter que enfrentar a sombra dele, né? Que todas essas coisas que ele precisou trabalhar durante toda aquela existência e que trabalha ainda agora, né? Enquanto nos ajuda. E, aliás, melhor livro dos últimos tempos, na minha opinião. Livro de Pedro Estevão. Sim. Eu não sei se em português... Paulo e Estevão, Paulo e Estevão. Que livro é? Paulo e Estevão. É um livro de Emmanuel. Maravilhoso. Leitura, assim... Livro de cabeceira também. Toda vez que tu lê aquele livro, tu vai pegar nuances completamente diferentes. É muito lindo. É isso. Então, veja assim, é uma pessoa que tem propriedade, né? Que viveu essa raiva, esse ódio, essa perseguição, né? É Paulo quem comanda ali o assassinato de Estevão, né? Os primeiros cristãos a ser apedrejado. Então, o livro fala dessa história. Então, ele sabe, o cara sabe, não é que ele está falando de um negócio que ele não viveu, o cara sabe. E ele fala com propriedade. Então, se ele conseguiu, né, nós conseguimos. Agora, basta ler o livro para ver o empenho que ele meteu, e é claro que já era um espírito muito evoluído, né? Então, assim, ele meteu o empenho de uma vida, todas as forças interiores que ele tinha para vencer a si mesmo em cada espaço daquela trajetória. É o que nós precisamos fazer, o nosso melhor, né? O nosso melhor com aquilo que a gente tem. A questão é, nós estamos fazendo? Né? Ou a gente está só sendo levado pelo ego e pronto, né? Porque é mais fácil. É mais fácil estar errado. Isso eu me pergunto todos os dias. Porém, a coisa que eu sinto, por exemplo, agora, é que é muito importante ter um grupo atrás, como dizer, fazer com mais regularidade esse estudo do Evangelho, frequentar a vibração, como dizer, porque todas as vezes vocês, o grupo, como dizer, levam à tona os problemas que são de todos nós. Sim. Então a gente se tranquiliza e fala, bom, recomeço. É verdade. É muito importante essa coisa de ter, não sei como dizer, uma pequena comunidade atrás. Um apoio, né? É um apoio, um pouco um bálsamo, né? Um apoio. Apoio. Que nos lembra. Nesse momento de agora, eu acho que é fundamental para todo mundo. Sim, não, sim. Veramente estamos chamados a enfrentar uma coisa bem difícil. E é bom, vocês sabem que eu seguia muito o budismo e também agora estou lendo outra vez os livros de Thich Nhat Hanh, aquele monge vietnamita que morreu agora.
e ele fala essere pace, como dizer, se as pessoas não estão em paz dentro, não pode ter uma paz no exterior. Ele é ótimo, me parece proprio che fala con outras palavras as coisas que falavam Paulo, Agostinho, como dizer. Sim. Vabbè. Mas tem razão, porque nós, dentro da nossa chamada, né, diária, dos nossos instintos, das nossas imperfeições, elas são muito constantes. Então, quanto mais a gente estiver ligado a propósitos que nos ajudem a edificar esse caminho, melhor para nós, né? Porque nós estamos doentes, nós estamos ainda com esse processo a realizar. E eu concordo em gênero, número e grau, Suzana, com o que você disse. É isso, turminha. Algo mais? Podemos nos encaminhar para a nossa oração. Vamos, então, nos voltar, né, para o nosso interior, fechando os nossos olhos por alguns instantes, respirando esse ar que Deus nos dá, que a terra nos oferece. Vamos sentir o quanto essa vida é plena de paz, é plena de amor, e que nos basta um simples respirar, como o presente infinito que Deus nos doa todos os dias. E conectados com a maravilha do nosso oxigênio, da terra que nos é oferta como laboratório de trabalho. Imaginemos o nosso Mestre Jesus diante a nós e tomando-lhe as mãos, que possamos pedir-lhe com toda a humildade, guia-nos nas nossas trajetórias. Guia-nos, Mestre querido, irmão amado, para que possamos cada vez mais encontrar os caminhos que nos levam à paz. Ajuda-nos no perdão, não só no perdão interior, mas também no perdão aos nossos irmãos, a quem tantas vezes jogamos os dados venenosos da nossa ignorância. Ajuda-nos a transformar essa energia em energia de luz, em energia de paz, que não continue essa dor, esse ódio, essas mágoas, essa inferioridade a destruir nossa própria vida, nossa própria saúde espiritual e também nossa saúde corpórea. Que nós possamos redirecionar o nosso medo, a nossa angústia, a nossa raiva, o nosso ódio, as nossas mágoas, todas as nossas pequenezes ainda representadas na nossa vida pelos nossos erros, pelos nossos equívocos, que possamos abraçá-las, dizendo sim, você faz parte de mim, mas eu também posso melhorar a partir de você, eu também posso crescer a partir de você, e eu faço isso primeiramente por mim, para que possa chegar aos outros, e infinitamente a partir desse movimento cooperar também com os planos do nosso Pai, do nosso grande Deus, que coordena o universo e que deseja para todos nós o destino de amor, e que planejou para todos nós esse destino de paz, que possamos nos conectar e servir, sermos menos, ter menos erros, para que possamos construir a nossa paz. Obrigada, Pai, pelas reflexões de hoje, pelo Evangelho que nos chega como essa gota de calmaria na nossa tempestade interior, e que possamos estar reunidos na próxima semana mais uma vez, em busca desse lentivo para as nossas almas. Gratidão a todos que participam e que participaram, que assim seja. Que assim seja. Até semana que vem. Que assim seja.